Olá, energia, tudo bem com você? Eu sou a Cris Price e você chegou no Diário do Autoconhecimento, esse espaço do Prosperidade Ativa, onde a gente conversa sobre autoconhecimento, expansão de consciência e espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre um exercício que vai te ajudar a dar saltos aí, no seu autoconhecimento e na sua expansão de consciência. A gente está sempre falando do autoconhecimento porque quando a gente se conhece, fica mais fácil a gente equilibrar as emoções, tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, fortalecer a autoestima e entender melhor as outras pessoas também e viver harmoniosamente. Então, o exercício de observar a si mesmo, ele ajuda a gente a se conhecer melhor, porque observando nossas atitudes, o nosso comportamento, a gente vai tomando consciência da maneira como nós estamos agindo, E aí a gente pode tomar uma atitude a respeito, a gente pode mudar, a gente pode aprender alguma coisa com isso, trabalhar da melhor maneira, seja aceitando, liberando, entendendo. Às vezes a gente faz as coisas tão automático na correria do dia a dia que a gente não presta muita atenção às vezes num determinado acontecimento, Por exemplo, eu às vezes passava para ir para o trabalho, passei várias vezes na mesma rua e não tinha notado que tinha um comércio. Nossa, tinha essa loja aqui, não tinha visto. Por que que eu não percebi? Porque não estava observando. Eu não estava atenta. E o autoconhecimento é um exercício que a gente faz dia a dia, Conforme a gente vai tendo as nossas experiências, a gente vai se conhecendo. Da mesma maneira, a gente às vezes não age com consciência, a gente só está reagindo às situações e os acontecimentos que estão vindo para a nossa vida, Então, de repente eu tenho uma explosão no trânsito com um colega de trabalho, com meu chefe, tenho uma discussão com meu marido, com a esposa, com os filhos, e daí você não para se perguntar por que que eu fiquei nervoso com isso, por que que eu agi dessa maneira, qual que foi o gatilho que disparou esse sentimento em mim, o sentimento de raiva, de emoção. A autoobservação é você começar a prestar atenção nesses momentos do seu dia para você entender como que você está percebendo essas situações e de que maneira você vem agindo. Sabe aquela situação que acontece com você e depois repete e fala, ai, sempre comigo aconteceu de novo. Pode ser que essa situação esteja se repetindo porque você ainda está agindo da mesma maneira, automaticamente. Você não está percebendo para você poder aplicar uma mudança e agir de uma maneira diferente para que essa situação não ocorra mais, para a gente melhorar como pessoa, Como é que nós vamos fazer esse auto-observação? A gente vai começar a prestar atenção na maneira como a gente age, Se de repente aconteceu uma coisa e você não gostou, mas peraí, por que que eu não gostei disso? Por que que eu reagi dessa maneira? Porque quando você começa a perceber a reação que você está tendo, você tem consciência dela e esse tempo antes de você reagir, você vai estar com uma consciência diferente. Você fala, opa, peraí, como é que eu vou agir nessa situação? Eu posso agir assim, que nem eu sempre agi, ou então eu posso agir de uma maneira diferente. Observação, sem julgamento, sem crítica, observar. Você vai estar se conhecendo ali, você está acompanhando, você está se acompanhando no seu dia e percebendo agora todas as coisas que você está fazendo. Então vai ser mais assim, tipo, sabe quando você deita na grama e você olha para o céu? Você está vendo as nuvens passando e você está vendo de uma determinada maneira daqui da Terra, olhando para o céu. Se você estivesse numa espaçonave, estivesse lá olhando a Terra, você ia ver a Terra de outra maneira, você ia ver o céu de uma outra maneira.
É só uma outra maneira de ver, uma outra perspectiva. Então não é o mais bonito, o que tem, o que não tem, como eu vejo mais, não vejo mais. É só uma maneira diferente de perceber e de ver. É um observar de um outro ângulo. Então vamos supor que você pudesse se dividir em dois. E aí você continua fazendo as suas atividades, mas você tem um você que está te observando a todo momento. E ali você observa as suas reações. Você está percebendo agora, observando, como se você estivesse vendo um panorama geral de você, de uma outra perspectiva. E aí você começa a observar o que você está fazendo. Você está agindo automático? Você está só reagindo à situação? Porque às vezes a gente não age, a gente só reage. Uma pessoa fala assim, ah, você é um idiota. Aí você fala, você também. Você não está agindo, você está só reagindo, né? Então você, a próxima vez que a pessoa fala, você é um idiota, você vai olhar, pensar e vai falar assim, não sou. E vai seguir sua vida, né? Então, assim, é esse tipo de consciência que a autoobservação vai começar a trazer para sua vida. E a sua consciência vai expandindo, porque você vai estar mais no controle da situação. Aí, você vai poder ter tempo da reação, para você reagir da maneira como você realmente quer reagir, porque muitas vezes a gente reage e depois a gente se arrepende, né? Quem nunca, né? Fala uma coisa e depois fala, putz, não devia ter falado aquilo, não devia ter agido dessa maneira. Você vai estar muito mais atento a esses acontecimentos. E antes que você reaja, você vai ter o tempo de pensar e falar assim, não vou falar isso. Respirar fundo e aí você fala aquilo que você deve falar, que vai ser melhor, que vai te trazer melhor resultado. Então eu te convido para fazer esse exercício de auto-observação. Mas como é que nós vamos fazer esse exercício? Porque eu sei que é um exercício um pouco complicado de fazer, né? Porque nós vamos descobrir as nossas qualidades, as coisas boas, coisas que a gente ama na gente, coisas que a gente gosta realmente, mas não só as qualidades, né? Você vai descobrir, observar as suas falhas, os seus limites. E isso é bom para que você possa trabalhar, aceitar, liberar, transmutar ou aperfeiçoando. E fazendo essa auto-observação, você está trazendo um estado de presença, né? Porque você está ali atento a todo momento sobre o que você está fazendo. E aí a gente acaba saindo do automático, né? Porque a gente está mais proativo. Então nós temos o nosso mundo interno e tem o mundo externo, né? E a gente tem que aprender a lidar com os acontecimentos do mundo externo com os estados internos que a gente tá, né? Que a gente tá passando. E a gente tem que fazer isso de uma maneira inteligente. Essa observação, ela tem que ser neutra. Ela não é uma observação de julgamento e fazer essa observação de maneira imparcial. Então a proposta não é criticar, não é julgar, é identificar, estar alerta para as coisas que estão acontecendo, mas de maneira amorosa, cautelosa, não rude, não vulgar. De uma maneira amorosa, né? Dá um toque, né? Fala, opa, tá vendo? Você tá pensando isso de novo, ó, você tá fazendo isso de novo. Porque você vai começar a perceber como é que está o seu dia. Você está agindo positivamente? Está com pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Você está agindo com raiva a determinada situação ou você está alegre, feliz, tranquilo, né? Então você vai começar a perceber como que você está no seu dia a dia, né? E você, a partir dessa percepção do seu comportamento, você vai analisar as coisas que você, de repente, precisa mudar ou aprimorar. E quando você passa a se observar com mais frequência, assim, vai ficando cada vez mais fácil. E aí, durante todo o seu dia, você se observando, você vai trazer uma nova consciência para sua vida. Daí, quando uma determinada situação acontecer de se você vai pensar e vai poder agir de uma maneira diferente. Vai ter uma nova atitude em relação àquele acontecimento e você vai poder ter uma nova postura diante dele. Você vai poder observar como é que você está se envolvendo com os acontecimentos na sua vida. Você tem se envolvido muito, pouco, você está se envolvendo demais, você se envolve de menos com as coisas que você deveria ali estar prestando mais atenção.
no seu trabalho, com as suas amizades, com os seus relacionamentos. Comece a se perceber, comece a observar todo o seu dia, comece a perceber a sua reação, o seu comportamento diante das situações. Espero que você tenha gostado desse exercício. Eu sei que é desafiador, né? Quando a gente tem que lidar com os nossos limites. Mas só assim a gente vai poder melhorar de verdade, se conhecer de verdade, né? Então, faz esse exercício e te deixo um beijinho muito iluminado e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada!